Então, nós temos a Parashá Kedoshins, né? Santos, consagrados a Elohim. O capítulo 16 de Levítico constitui uma solene admoestação para Israel a se distanciar de toda e qualquer contaminação. Continua a área da contaminação, não uma contaminação física, mas espiritual. Mas que os simples fiéis, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles precisavam de estar bem preparados diante do Eterno, longe de toda a ameaça de contaminação, para que eles pudessem entrar, para que o sumo sacerdote pudesse entrar no santuário e fazer e estar no serviço dos sacramentos responsáveis para o sumo sacerdote uma vez no ano. Sem ser purificado, não teria condições dele se apresentar no santo lugar, no lugar santíssimo, né? Então, aqui o sumo sacerdote é chamado, você vai ver aqui, ó, no versículo 29, Levítico 16, 29 e 30. Ele é chamado uma vez no ano para entrar no lugar santíssimo. Ó, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados, diante do Eterno sereis purificados de todos os vossos pecados. Até os nossos dias é o dia mais importante para a nação judaica e para cada um de nós. É o dia do perdão, não é? Que nós precisamos nos unir, então, a eles nesta festividade, no 10º dia depois de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, né? O capítulo 16 vai especificar a purificação do sumo sacerdote, do versículo 1 até o versículo 4. Então, depois, para a purificação do povo. Veja comigo, no capítulo 16, de 1 a 4. O Eterno falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Esse comentário é feito aqui, nós já fizemos menção dele, Francisco fez pela manhã, esse comentário da morte de Nadab e Abiú. Esses dois jovens estiveram com Moisés quando, ali em Êxodo, no capítulo 19, eles foram chamados, junto com os 70 anciãos de Israel, a participarem da movimentação de Elohim na entrega dos mandamentos ali a Moisés. Então, eles estavam junto com os anciãos. Aqui faz-se o comentário que eles morreram por causa de uma questão ritual. Eles vão morrer aqui por causa de uma quebra de um ritual que eles deixaram de fazer. Então, disse o Eterno, ele começa o capítulo 16 anunciando tudo isso, que quando nós deixamos de fazer alguma coisa, nós temos alguma contaminação, estamos impedidos de entrar no santuário. Disse o Eterno a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vai entrar com dois sacrifícios. O sacrifício da culpa e o sacrifício do erguido, que é a ação de graças por tudo aquilo que Elohim havia feito. Ele vai fazer esse sacrifício por ele mesmo. Ele vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo na água, então as vestirá. Você vai ver que ele se apresenta como súdito aqui diante de um rei, oferecendo um sacrifício para expiar as suas próprias faltas, né? Para si mesmo. Assim que o sumo sacerdote ele obtém de Elohim a purificação, então ele vai oferecer o outro sacrifício, que é o carneiro erguido, que é o sinal de gratidão por ele receber a purificação pelas suas faltas. Então, só assim ele está em condições de vestir as 4 vestes brancas. Eu quero te mostrar essa questão, que é a ketonê, é o cinto. Depois nós temos o éfode e o manto.
a casula, né? Mas eu quero te mostrar aqui, onde está o Rogério? Está aí, minha filha? Hein, Rogério? Eu quero te mostrar o sumo sacerdote. Aqui você tem a ketonê. A ketonê é aquela veste, não é a ketonê que você está vendo ali, com as campainhas na bainha da sua roupa e as romãs. Não é a ketonê. Ó, tá vendo aqui? Você vê a ketonê está mais curta, está mais comprida, é a branca, tá vendo? Porque essa de cima azul, ela é azul anil, mas essa branca ela não aparece. Ela fica, é ela que é a ketonê, é ela que José vestia. É a roupa que Elohim vestiu em Adão. É essa aqui, ó. Mas essa branca, mas ela não aparece. Ninguém vê que você está vestido com a roupagem espiritual. Essa outra de cima não é a ketonê. Depois ele vai completar, mas tem 4 vestes que ele vai vestir, depois ele se completa. Com aquelas 4 vestes que ele tem condições de entrar no lugar santíssimo. Então, a ketonê, ela é aquela mesma, ela não é vista pelos olhos humanos, e ela está embaixo de outras vestes. É a primeira que ele veste, a primeira. Ela não aparece. Não é nela que estão presas as campainhas e as romãs que eu vou te mostrar. Não é na ketonê, porque é ela que vai cobrir a nossa nudez. É ela que Apocalipse fala, que se você você é um pobre, um cego, nu, você precisa que eu te vista com roupas. É essa roupa, essa roupa. Por isso que ele sacrifica por ele mesmo. Então, você vai entender isso quando você vê o sacrifício de Yeshua. Você vai ver. Porque nós entendemos que Jesus fez isso tudo e que nós não precisamos mais fazer por nós mesmos. Não, pelo contrário. Se o sumo sacerdote fez, imagine eu e você. Né? Porque Elohim não tem contato com nada que é contaminado. Então, é essa ketonê que a sulamita, ela tira quando ela... lá em Cantares, no capítulo 5, quando ela se apronta, toma seu banho, tira a ketonê, se deita e o noivo aparece. Quando ele toca na porta, ela sente que ele tocou a porta. Então, ela vai abrir, mas ele ali não estava mais. Ela sai correndo procurando o noivo. Pelas ruas, ela é confundida com a prostituta. Ela estava sem a ketonê. Sem essa veste sagrada, que você e eu precisamos dela. Para segurar essa veste, tem o cinto, que é um cordão, sinal da dignidade do sacerdote. Essa ketonê vai ser sustentada por esse cinto. Então, do sumo sacerdote. Ele era tecido de linho e bordado também, com lã. Lá em Êxodo 39, fala bem dele. Essas são as 4 vestes. O manto, que no hebraico é a casula, é aquele azul que você viu, e sobre ele o éfode. Aquele manto azul, tom de azul anil, que vinha sobre a ketonê, são essas 4 peças que ele precisa ter sobre ele para entrar no lugar santíssimo. Depois ele completa a roupa, que tem mais detalhes da roupa do sumo sacerdote. Ela traz essa roupa, as romãs e as campainhas. Para quê? Porque no andar do sumo sacerdote, lá dentro do lugar santo, essa campainha ela era ritmada ao passo dele. Se ele estava impuro, ele iria morrer lá dentro. Então, a romã simboliza os 613 mandamentos da Torá, com seus 613 grãos que a romã contém. Então, era uma romã e uma campainha, nessa casula, nesse manto azul. Uma romã e uma romã e campainha. Os rabis não chegaram ainda à conclusão se são 72 peças de romãs e campainhas ou se são apenas 36. Eles não têm certeza disso. Para nós, olhando a Parashá Kedoshim e a Parashá Haremot, o que às vezes a gente pensa, como eu vou cumprir esses 613 mandamentos? Eu não sou capaz. Verdadeiramente, você não é capaz. Mas vamos no Salmo 15,
que se você cumprir ali esses 11 preceitos, dizem os rabis, do Salmo 15, você cumpriu toda a Torá, você e eu. Olha, você vai ver aqui comigo que tem 15 preceitos que resumem os 613 mandamentos da Torá. Olha só, são 5 versículos apenas do Salmo 15. O Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? O versículo 1, ele está fazendo a pergunta. Quem morará no teu santo monte? Agora começa a contar comigo. Versículo 2. Aquele que anda em sinceridade, 1. E pratica justiça, 2. E do coração fala a verdade, não fala engano, fala a verdade, 3. Aquele que não difama com a língua, 4. Nem faz mal ao seu próximo, 5. Nem contra ele aceita nenhuma afronta, 6. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Eterno, 8, né? Aquele que, 7, 8, né? Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, 10. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Aqui você tem um resumo desse Salmo de Davi, dos 613 mandamentos, que nós estamos olhando ali, o sacerdote carregando na sua casula, no seu manto, a sua alva ali, bem azul claro, azul anil, e ele representado aqui pelo Salmo 15. Você viu que coisa linda, né? Para segurar essa casula, esse outro manto que estava por cima, que era mais comprido que a quetonê, essa peça vem o efod. O efod, essa peça envolve e fixa a casula, o manto azul. É tipo, os rabis ainda não sabem definir como ela era, mas parece um avental de equitação. O avental de equitação é o avental que se usa para o exercício de adestramento dos cavalos. Então, parece um avental, porque depois que vem o peitoral do juízo, a mitra e o complemento da roupa do sacerdote. A casula, o efod, a quetonê e o cinto que segura a quetonê eram as 4 vestes que precisava o sacerdote tê-las para que ele pudesse entrar no lugar santo. Você vai ver que ele vestirá, diz a nossa paraxá, em Levítico 16, versículo 4. Ele vestirá a alva de linho do santuário. Essa roupa não pertencia a ele, pertencia ao santuário. Se você for lá, é o hábito de luz que permite ao sumo sacerdote entrar no santuário. A ela vão se acrescentar igualmente as outras vestes. Após ele ter celebrado para si mesmo, para ele mesmo, perdão dos seus pecados, para a purificação de toda contaminação, ele vai oficiar agora para o povo. Então, nós devemos observar com atenção que o sumo sacerdote, ele vivia sob a ameaça da contaminação. Vocês se lembram de Eli, quando os meninos morreram, Nadab e Abiú, que ele estava em serviço e ele não pôde acompanhar os meninos, ele não pôde fazer nenhum serviço funerário, nenhuma liturgia funerária. E depois ainda Moisés faz umas cobranças dele no final do capítulo, ele diz como ele não tinha estrutura para poder... Moisés se aquietou, diz a Bíblia, porque ele estava fazendo uma cobrança a Arão ali, depois de uma pena de morte daqueles 2 jovens, ele não tinha estrutura. Arão, né? Então, toda ameaça de contaminação poderia levá-lo à morte, até com a morte de um ente querido, tão querido quanto um filho, né? Poderia levá-lo à morte em contato com os sacramentos, se antes ele não se purificasse. Aí você vai olhando para você e para mim, como nós lidamos com essas coisas com tanta leviandade. Não é verdade? Então, nós devemos atentar bem para o que faz Yeshua. Vamos lá, Mateus capítulo 27, 50. Mateus 27, versículo 50, a parte B.
de Mateus 27. Você vai ver aqui. Yeshua, então, grita de novo em alta voz e ele deixa seu sopro. Aquilo que o Francisco estava ensinando de manhã. Vocês se lembram? A vida é retirada, né? Então, fica só o corpo. A alma, né? É aquilo ali. Então, aqui diz, Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Mais próximo ao original, ele deixa seu sopro. E eis que o véu do santuário agora vai rasgar. Olha aqui o próximo versículo. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Designando aqui o quê? O véu do santuário é o Kodeshim, né? Santo dos santos, consagrado dos consagrados, né? Era o local, né? Mais sagrado do templo. Esse véu que estava à frente do local sagrado. Esse véu que se rasga agora quando Yeshua deixa seu sopro, né? Então, olha o versículo 22, o que vai acontecer aqui. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, despertam. Muitos consagrados adormecidos despertam. É isso que fala mais próximo ao original hebraico. A ressurreição dos mortos. A Haré Mot. A ressurreição dos mortos. É a ideia no hebraico que exprime pelos termos levantar e despertar. Então, quando nós olhamos para o sacrifício de Yeshua e que aquele véu foi rasgado, que é verdade, aqui está falando isso, o véu foi rasgado. Aí o mundo cristão, e eu aprendi assim, pela misericórdia do Eterno, agora tenho visto dentro de um princípio bíblico judaico. Então, você acha que agora eu tenho acesso ao lugar santíssimo? Do jeito que eu estou, não é verdade, né, irmã Regina? Do jeito que eu estou, contaminado, sem purificação, eu não tenho acesso. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Por quê? Porque quando ele faz referência à Bíblia, que abriram-se os sepulcros e muitos consagrados, né? Muitos que estavam adormecidos despertam. Por quê? Porque a ideia no hebraico é despertar e levantar, que mostram seu caráter concreto de alguém desperto e levantado. Para quê? Porque você assim tem um sentido, levantar e despertar, um sentido mais concreto de alguma coisa. Que você não está dormindo num sono profundo. Desperta e levanta para retornar para Adonai. É isso que Yeshua estava falando. Desperta, levanta para você retornar para Adonai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você está olhando Levítico 16, mas ele fez isso tudo aí. Só que nós temos um entendimento errôneo sobre essa questão. Levanta, desperta e vá retornar para Adonai. Esse é o âmago da ressurreição dos mortos. Por isso que o segundo sacrifício chama erguido. Não é verdade? Porque a gratidão por aquilo que o Eterno fez, perdoou a sua e a minha culpa, me purificou de toda a minha contaminação. Provavelmente, vamos lá em Ezequiel capítulo 37, os rabis falam que aqui esteja fazendo referência a Ezequiel 37, versículo 12, quando diz que no hebraico a ideia é levantar e despertar. Olha aí. Olha Ezequiel 37. Levantar, despertar para retornar. Olha só. Portanto, profetiza, o versículo 12, e diz-lhes: assim diz o Eterno Elohim: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu.
Porque tem que haver unidade entre nós e nossos pais. Por isso que a palavra profética, a palavra de Yeshua, todo o tempo é levantar e despertar. Saia daquela situação de sonolência, né? Para isso que o véu do templo foi rasgado, em dois, em alto a baixo. Em Yeshua, presta atenção, em Yeshua, cada um é responsável por si mesmo. A coisa ficou pior. Não ficou não, Chiquinho? Lá o sumo sacerdote, com toda aquela vestimenta apropriada, ele faz o sacrifício para ele mesmo, depois ele faz para perdão dos seus pecados, depois para o povo e depois para a congregação. Em Yeshua você se torna responsável, você e eu, para trabalharmos esse retorno e essa purificação. Ou seja, nós somos responsáveis para retornar para Adonai. Isso que é a Haremot, isso que que aí você entra na Parashá Kedoshim. Vamos em Romanos 13, 11. Olha aqui, para você entender a ideia de despertar. Os profetas são unânimes em falar a mesma linguagem. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 13, versículo 11. Olha Romanos 13, versículo 11. E isto que deveis fazer, conhecendo o tempo, Paulo diz. É isto que deveis fazer, conhecendo o tempo. Olha aqui, ó. E fazer isto, conhecendo o tempo. Está na hora, é tempo agora de retornar. E não de ficar dormindo, sonolento. Não, olha só. Já é hora de despertarmos de quê? Do sono. É aquele mesmo verbo despertar que os consagrados saíram da sepultura e despertaram. Essa é a ideia judaica, bíblica judaica. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, porque é tempo. É isso que Paulo está falando, né? Então, despertar significa tirar do sono, fazer sair de um estado de desânimo, de inércia, e despertar o que é inteligência. Nós estamos cantando, desperta o eterno, nossa inteligência, para nós podermos conhecer e aprender os teus mandamentos, deixando o quê? Toda a impureza. Quer ver? Passa as páginas aí da sua Bíblia e vai em Efésios, pouquinho mais à frente. Efésios 5. Você vai despertar para você levantar em direção ao retorno para Adonai. É isso aí. Olha o versículo 3, olha bem comigo. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso, impuro. Nós estamos tratando ainda na questão das contaminações e da purificação. Ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Olha o versículo 14, no mesmo capítulo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Machia te iluminará. Porque agora você e eu somos responsáveis. Em Yeshua, eu falo que em Yeshua lá as coisas ficam piores. Muito mais responsabilidades, não é verdade? Na Parashá Kedoshim, a justiça é para todos e a sacralidade. Vamos lá. Não, fique aqui ainda. Deixe-me ver. Não, nós vamos depois em Êxodo 31. Então, justiça para todos é a Parashá Kedoshim, capítulo 19 de Levítico. E sacralidade, tornar sagrada as coisas profanas. Antigamente, no passado, havia uma elite sacerdotal.
o qual eram responsáveis por todas estas coisas. Hoje também existem os sacerdotes responsáveis pelo serviço, mas não aquela coisa não, mais fechada. Hoje não. É justiça para todos e sacralidade para todos. Porque Yeshua te fez responsável por você mesmo. É isso aí. Desperta, ó tu que dormes, porque o Machia te iluminará. É isso que você acabou de ler, não é? Pois a promessa na Torá, vai lá comigo, Êxodo capítulo 31. Veja lá. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Olha que coisa interessante. Aqui está falando de Bezalel e Aholiabe, os dois artistas que construíram e ensinaram outros na construção do tabernáculo. Eles foram cheios do sopro. Você também pode ser e deve ser. Olha aqui. Olha o 31, 3. E o enchi do espírito de Elohim, em habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Enche-o com o sopro de Elohim em sabedoria, em discernimento, diz mais próximo original, e em penetração e em todo o trabalho. O Espírito Criador, que atribui todas as qualidades intelectuais e morais dos homens que estavam ali presente, dando sabedoria, discernimento e penetração. Sabedoria é a qualidade que o Espírito traz, o Espírito de Deus, o sopro de Deus traz para criar. Essa é a sabedoria, o discernimento para julgar entre o puro e o contaminado. Então, o espírito de discernimento nós precisamos ter, nós precisamos buscar, porque é justiça para todos e sacralidade. Você, aqui no caso de Aholiabe e Bezalel, eles vão discernir entre o feio e o bonito, porque eles estão construindo tudo lindíssimo para o tabernáculo. Mas também fala de saber discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o puro e o contaminado. É tarefa sua e minha. Procurar se encher do Espírito, falando entre vós, com hinos, com salmos e espírito, com salmos, com hinos, com orações, com a palavra. Essa deve ser a nossa. E não conversas vãs. Então, seremos cheios do Espírito. E a penetração que veio sobre esses dois rapazes? O conhecimento fundado na prática habitual, inseparável, de uma consciência despertada e não sonolenta. De uma consciência despertada. Por isso que é desperta, ó tu que dormes, porque o Machia te iluminará. Mas se você buscá-lo, se você servir o seu irmão, se você obedecer aos mandamentos, tem todas essas questões. A Parashá Kedoshim, ela tem um comando de uma palavra. Né? Vós sereis consagrados, porque o eterno vosso Elohim é consagrado. Né? Mais ou menos assim que está no capítulo 19 de Levítico. Né? No versículo 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque o eterno vosso Elohim sou santo. Sereis consagrados. Aí você vai encontrar no capítulo 20, no versículo 7 do capítulo 20, no versículo 8, no versículo 26, a repetição desse comando da palavra divina para o código de santidade, que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 26, versículo 2. É o chamado código de santidade. Vós sereis consagrados. Então, Moisés aqui, ele se dirige a toda a congregação, porque a coisa não ficou mais fechada. Lembra que em Yeshua, em Jesus, somos responsáveis por nós mesmos, para se consagrar e para buscar uma vida de purificação. Ele vai se dirigir ao povo inteiro, chamando o povo à justiça e à sacralização. Não é? É isso que ele vai fazer. Mas quando? Só no momento dos rituais? Só no momento que eu estou na congregação? Em toda a vida cotidiana. Em toda a vida cotidiana. Em toda a rede das nossas relações humanas. É isso aí. O homem atinge a santidade, ou mais exatamente a sacralidade,
pela observância dos mandamentos de Adonai. Pela observância, vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver? Mas não é aquele ritual obrigado e que você não tem alegria, nem esperança, nem fé para fazê-lo. Não é isso. João diz, olha, vai lá, 1 João. Francisco já ensinou isso para vocês. Olha só. Observância do mandamento, qualquer que seja o caráter do mandamento e as intenções do mandamento. Nós somos santificados, o homem atinge a santidade pela observância dos mandamentos, diz a Bíblia, não é? Versículo 3 e 4. Olha aí, para você ver. Capítulo 3 de 1 João. Capítulo 3, versículo 3 e 4. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Olha bem, todo que nele tem essa esperança, a ordem continua sendo a purificação. Purifica-se a si mesmo, das obras da carne. Por isso que a haremote, depois da morte, depois que a natureza carnal está subjugada. É isso aí. Olha aí. Como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a Torá, pois o pecado é a transgressão à Torá. Você não se submete ao Shabat. Você não consegue vencer essas dificuldades, porque Satanás vai se opor. Eu outro dia estava conversando, e Roberto falou assim, vocês não sabem, não foi, Roberto? Quanta dificuldade eu tinha com o serviço da Torá. Ele falou, com o serviço. O serviço pela manhã, que se faz antes do ensino, ele tinha maior dificuldade. Então, ele não sabia. Estou falando você, meu filho, porque você é transformado. Ele hoje é um outro homem. Então, ele desprezava que ele ia para a congregação de bermuda. Isso é sem reverência, porque a nossa vestimenta, tem vestimenta para eu ir à praia, tem vestimenta para eu dormir. Né? De vez em quando aparece um de camisola aqui na congregação. A roupa é tão transparente, não é verdade? Aí a gente às vezes tem que mas isso não no meio de vocês. Alguém, às vezes, alguma jovem que vem de fora. Não é? Porque ela trocou, esqueceu que aquela roupa às vezes é de dormir. A roupa de ir à praia, a roupa de ir a um casamento, a roupa de ir ao supermercado, passear, trabalhar, tudo isso. E a roupa suntuosa que a gente põe para vir à casa do Eterno no Shabat. Mas por quê? Inconscientemente. A pessoa, quando despreza aquilo que Elohim te manda fazer, primeiro é a causa do Shabat. Né? A causa que eu falo, porque é um problema grave, gravíssimo. Se nós falarmos, tem algum lugar que eu vou ensinar que o pastor diz, não fale em Shabat. Não fale em Shabat. Tem muita outra coisa que eu posso ensinar na Bíblia, independente de Shabat. Eu vou obedecê-lo porque ele é a autoridade local, eu tenho que estar submissa a ela. Mas não vou quebrar a regra dele. Mas para você ver, Poliana, a dificuldade e a resistência com o Shabat, com tudo que se refere à Torá, é do homem. Isso é do ser humano. Mas graças ao Eterno que tem produzido nessa congregação uma transformação que a gente pode ver aos olhos vistos, né? Então os mandamentos são o objetivo da vida espiritual. É o objetivo. O dever de ser santo consagrado é por Adonai, porque ele é consagrado. Ser consagrado porque ele é consagrado, né? Então a obediência à Torá é porque ela exprime o quê? A vontade de Adonai. E o homem natural não quer se submeter a isso. O homem natural não. Ele precisa de uma dosagem do Espírito de Deus sobre ele, ali em sabedoria, em penetração e em discernimento. Ele precisa disso. Como a Oliabe e Bezalel receberam ali para construir o tabernáculo. Então nós precisamos, quando nós não temos, nós precisamos pedir ao Eterno. Não é? Eterno, dá-me essa sabedoria. A sacralidade do homem. Fala, meu filho. Ou então ter a sua vida abalada, né? Aí o homem vai ver que algo errado, né? Nós vamos falar sobre isso, porque você vai ter que muitas vezes preservar a integridade espiritual,
perdendo a integridade física. Yeshua fala isso. Não é verdade? Mas temos que preservar a integridade espiritual. Então, o seu e meu compromisso com a vontade de Deus é nisso aí, em obedecer os mandamentos. Sendo assim, os rabis definem a santidade como um estado que consiste em viver em união com Adonai. Por isso que você andou, foi ao trabalho e faz isso, faz. Nos seus atos você exprime santidade. Não é algo difícil demais. A Torá disse que nós não recebemos mandamentos difíceis, que estão lá do outro lado do mar para ir buscar. Lá no Oriente, para buscá-los lá. Não, eles estão bem perto de nós, né? Na nossa boca e no nosso coração. Né? Qualquer que seja o ritmo da vida do homem ou da mulher, qualquer que sejam eles, nós temos que viver em linha com o Eterno, sem separar-se dele. Não tem como eu agora sou o santo e agora mesmo eu não sou mais. Agora eu estou falando em santidade e depois eu estou proferindo palavras violentas, qualquer coisa desse tipo. Nós não podemos nos separar dele. Não podemos nos distanciar dele. Essa é a verdade, né? No estado de sacralidade, as minhas próprias ações materiais que vão demonstrar isso, naquilo que eu faço no meu dia a dia. Em Levítico 19, no versículo 2, eu já falei para vocês, fala a toda a comunidade de Israel, não é? Seja então a exigência para cumprirmos cada mandamento, porém, ali você recebe a exigência para que toda a congregação, todos cumpram. E aí você encontra no capítulo 19 várias leis, vários mandamentos, Nós temos ali do plantio da árvore, né? A árvore até o 3º ano, nós não podemos usar dos seus frutos porque eles estão contaminados. No 4º ano eles são oferecidos a Adonai, no 5º ano que nós podemos comer dos seus frutos. Até esse mandamento tem ali. Mas no capítulo 19, eu quero me ater ali no versículo 14, que eu gostaria que vocês olhassem comigo. Levítico 19, versículo 14. Tem um detalhe aqui, não amaldiçoarás um surdo, diante de um cego não farás tropeçar. Estremeceu diante de teu Elohim, eu Adonai. Ani Adonai, né? Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao teu Elohim, eu sou o Eterno. A Torá diz, não amaldiçoarás o surdo, não é? O surdo. Proíbe amaldiçoar o surdo, porque ele é um surdo espiritual. O surdo é incapaz de ouvir. Portanto, de se defender. Por isso que é espiritual. O Léo está falando aqui. Que a Torá diz, não amaldiçoarás ao surdo, porque ele é incapaz de ouvir. Ele é um surdo espiritualmente. E é proibido por quê? Porque é proibido de condená-lo ao desaparecimento, à morte, porque ele não ouve. Você e eu somos proibidos, nós temos que ter toda a paciência com ele. Porque ele é um surdo espiritualmente. Se você for devagarzinho, você vai ganhá-lo. Eu não posso matá-lo. Eu não posso conduzi-lo à morte por ser um surdo. E às vezes surdo mudo. Né? Privado da audição e da fala. Ele não tem como se defender. Então, a Torá me admoesta a mim e a você não amaldiçoar o surdo. Mas ele está falando mais para nós. Diante de um cego, não faças tropeçar. Olha aqui, esse é um versículo só, porque se nós formos meditar em cada versículo desse, nós teremos muitas paraxás kedoshins, para-chotes para poder estudar, né? Diante de um cego não farás tropeçar. O cego aqui é aquele que não vê, né? Privado da visão espiritual. Não o farás tropeçar. Olha só. A Torá proíbe enganar o cego, colocando em embaraço. É isso que a Torá está falando. A Torá proíbe enganar o cego, colocando em embaraço e obstáculos à sua frente, no seu caminho,
para fazê-lo tropeçar. Tropeçar aqui é aquele mesmo verbo usado lá em Mateus, no capítulo 18, que no grego é escândalos. Ai daquele que escandalizaram desses pequeninos. É o mesmo verbo que está falando aqui, tropeçar. É o mesmo verbo. Por quê? Para Yeshua é tão grave que ele ensina, isso que eu falei, mais salvar a sua integridade espiritual do que a física. Vamos lá para você ver isso comigo. Mateus capítulo 18. Porque você e eu não podemos criar embaraços nem para o surdo e nem para o cego. Mas há vários tipos de surdo, eu vou te mostrar. E de cego também. Olha só. A integridade física que ele fala que é perder partes do corpo, né? Do versículo 6 ao 9. Olha aqui o que Yeshua diz. Mas aquele que escandalizar, que fizer tropeçar um desses pequenos, que crê em mim, versículo 6, melhor seria que pendurasse ao pescoço. Olha como Yeshua trata essa situação severamente. Pendure uma pedra no seu pescoço e lance no fundo do mar. Ele diz aqui, olha, precipitasse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos tropeços, escândalos. Escândalo é em grego, tropeço em hebraico. É a mesma palavra que está em Kedoshim. Parashá Kedoshim, mesmo verbo. É necessário que venham os tropeços, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o. Vale mais preservar a integridade espiritual do que a física. Foi isso que ele falou quando o Eterno nos traz para ele, porque ele nos ama e quer que todos venham a sacralidade e justiça para todos em Yeshua. Sacralidade e justiça para todos. Santidade e justiça para todos. Então, ele vai ter que te atrair, você perdendo uma perna ou perdendo um braço. E Yeshua está dizendo que ele te atrai assim mesmo, ou com uma enfermidade grave. Olha só, então, atira-o para longe de ti, melhor que entres na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo do inferno, do fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, te fazer, arranca-o. Atira-o para longe de ti, melhor é que entres na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, sejas lançado no fogo do inferno. É isso que Yeshua está falando. Então, fazer tropeçar alguém está ligado ao engano. Por isso que não amaldiçoes um surdo, e não faças tropeçar um cego, porque tropeçar está ligado ao engano, à zombaria. Satanás é o grande mestre do engano, diz o livro de Apocalipse. Olha para você ver como vai acontecer. Ali, foi o que ele fez com Eva, não foi? Que você sabe lá. E Paulo fala muito bem em 1 Timóteo sobre isso, que primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Agora, Apocalipse, no capítulo 20, vai lá para você ver comigo. Apocalipse 20, você vai encontrar aqui Satanás, a besta e o falso profeta, que enganou a muitos. Olha aqui, ó. Que enganou a muitos. Ó. Liga o microfone aqui, meu amor, está quebrado? Então pega outro aqui, ó. Não dá certo, Chiquinho. O povo da internet não ouve, eles depois ficam bravos com a gente. Aí, tá ligado. Eu vejo agora. que muitos dos nossos irmãos estão cegos relacionados à Torá. Cegos, parabéns, Francisco. Relacionado à Torá, e muitos líderes eclesiásticos Amém. têm colocado tropeço, impedindo que eles venham. Aleluia. Eu vejo esse sentido também. É isso aí. Olha o que ele está falando. Muitos dos nossos irmãos evangélicos estão cegos e têm colocado tropeço. Sim,
quando eles não permitem que as suas ovelhas cumpram o Shabat, cumpram os mandamentos, Yeshua diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como é que eles proíbem as ovelhas? Eles estão criando obstáculos, tropeços. Não é o domingo. Não, irmãos, domingo é dia da adoração do Deus Sol, Ra. Né? Então, é o Deus egípcio. Então, eles estão sendo falsos, estão amaldiçoando o surdo e estão colocando tropeço na vida dos cegos. E é pior ainda para aqueles que têm o conhecimento e impede... Por que ele está falando isso? Porque essa ação é própria de mestres e própria de falso profeta, de mestres. Olha aqui para você ver. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo de 7 a 10. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. E sairá a enganar, nós não estamos falando de engano, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha do Armagedon, né? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, Jerusalém, né? Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás, a besta e o falso profeta, que enganam. No hebraico, enganar é nasha, ou seja, guiar errado. Por isso que está se referindo a líderes. Guiar errado, se referindo aos falsos mestres, aos falsos profetas, que condenam, que amaldiçoam o surdo e fazem tropeçar o cego. Porque essa é uma questão de santidade, irmãos. Se você pratica isso, você está contaminado. Você não consegue se aproximar de Elohim. É contaminação com as suas obras de engano, as obras da carne. Veja comigo o que diz a Torá em Deuteronômio 27. Vamos lá comigo, Deuteronômio 27. Não vou me demorar muito, não. Deuteronômio 27. Olha aqui, no versículo 18, ela vai condenar quem faz assim. E você vai ver que também os profetas condenam, porque eles vão falar em linha com a Torá. Você está aqui vendo uma repetição ali de Kedoshim, ó, 27, 18. Olha aí, ó. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Tá vendo? Colocar obstáculos para dificultar a pessoa chegar a Elohim ou retornar a Elohim. Por isso que o retorno nesse momento que Yeshua já fez rasgando o véu lá do templo, do lugar santíssimo, por nós, nos despertando e nos mandando levantar, não é verdade? Para retornar para o eterno. Ó, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Agora veja o que diz Jeremias. Vai comigo ao profeta Jeremias, no capítulo 29, 23 de Jeremias. Ó, Jeremias sofreu muito com essa questão com Israel. Muito. Jeremias foi lançado na cisterna. Jeremias passou a pão e água. Jeremias andou com um canzil no pescoço. Jeremias, 23, a partir do versículo 9, ó. Quanto aos profetas que fazem errar o povo, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho. Por causa do eterno, por causa das palavras da sua santidade. Código de santidade. Por causa da Torá. Por causa de Kedoshim. Olha aqui. A terra está cheia de adúlteros por causa da maldição. A terra chora. Os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade e a sua força é a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Foi o que ele disse.
tanto o profeta como o sacerdote. Irmãos, nós vivemos um tempo muito delicado. Muito, muito, espiritualmente muito delicado. Muito, muito, muito. Olha aqui como ele continua dizendo, ó, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Eterno. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nele cairão. Te trarei sobre eles a calamidade. No ano do seu castigo, diz o Eterno. Entre os profetas de Samaria vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. E entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores. Lembra do Salmo 15? Aí, ó. Para que não se convertam da sua maldade, não retornem da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos acerca dos profetas, eu lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Eterno dos Exércitos, não dê ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Eterno, e ele vai falando. Jeremias 29, vai lá, de 1 a 10 só. Jeremias 29. Olha para você ver aqui. Jeremias faz uma carta aos cativos, que os que estão em Babilônia, começa no versículo 5, edificai casas. Os que estavam em Babilônia cativo, porque o cativeiro seria 70 anos e não 2 anos, como profetizava o falso profeta Zedequias. Jeremias diz 70 anos. Então ele diz, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz, a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Eterno, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. É isso aí, fazendo tropeçar o cego, amaldiçoando o surdo, porque ele é surdo espiritualmente e cego espiritualmente. Ele vem aconselhando, eles vos profetizam falsamente em meu nome, engano. Não os enviei, diz o Eterno. Assim diz o Eterno. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. É a mesma situação dos nossos dias, que ele promete retornar com seu rebanho a Jerusalém. Porque haverá um só rebanho e um só pastor. É a mesma promessa dos nossos dias. Por isso que eu estou dizendo que são dias delicados. Aí você vai ver que existe o cego que não quer ver. Eu gostaria que você fosse comigo em Isaías, aqui pertinho, no capítulo 36, que você vai ver que esse cego que não quer ver, ele é Senaqueribe, rei da Síria. Ele não quer enxergar que Elohim de Israel é um. Ele não quer enxergar. Ele é cego porque ele não quer enxergar. Ele recusa enfrentar a realidade. Aí ele vai entrar em combate com Elohim. É um outro tipo de cegueira. Um outro tipo de engano. Então, o que ele vai fazer? Através de uma zombaria pública, ele vai tentar destruir, fazer desaparecer com o justo da terra. É aquela oração do Salmo 109. Quando nós deixamos a comunidade evangélica, eu orei aquele salmo dias e dias e dias e dias, porque estavam querendo fazer desaparecer da terra todo aquele que se levantasse para obedecer a Torá e para a prática da justiça. Olha aqui o que diz o capítulo 36 de Isaías. Só vou ler com vocês um pouquinho para vocês verem a acusação de Senaqueribe ao rei de Israel, Ezequias.
no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, um comando de alto do rei Ezequias para encontrar-se com Rabsaque, o comandante e governador lá do rei Senaqueribe. Disse-lhes Rabsaque: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Em quem agora confias que contra mim te rebelas? Ele recusa enfrentar a realidade que Elohim é um e que comanda sobre todos os homens. Olha aqui, esse é o cego que não quer ver, né? Mas se me disseres, no eterno, nós Elohim confiamos, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor Senaqueribe, confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá, a comitiva de Ezequias, a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, que aramaico era uma língua internacional na época. Não nos fale em judaico, em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: mandou-me o meu senhor, ao teu senhor a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Então Rabsaque se pôs em pé, clamou em alta voz em judaico. Ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, ele não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, no Eterno, dizendo: infalivelmente vos livrará o Eterno, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de vinho, terra de pão e de vinhas. Aí você vai ver no capítulo 37 a oração do rei Ezequias. Olha a partir do versículo 15 do capítulo 37. A acusação do rei da Síria, porque esse é um cego que não quer ver. Ele resiste a Elohim. Ezequias ora. Orou Ezequias ao Eterno dos exércitos, Elohim de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és o Elohim de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Eterno teu ouvido e ouve. Abre ao Eterno os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Elohim vivo. Palavras de blasfêmia, de zombaria, de engano. Verdade é, ó Eterno, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, ó Eterno, nosso Elohim, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Eterno. Aí Isaías vem e reforça toda a questão. O profeta, no versículo 21, vem para profetizar para o rei, para que ele tivesse força, fé. O auxílio profético nessa hora é muito bom. E o profeta, no versículo 28, ele diz: mas eu conheço o teu assentar, fala para Ezequias, Senaqueribe.
Eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Porque quando a pessoa é aquele cego que não quer ver, ele se levanta contra o Eterno. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Esse é o combate, a quebra de braço do homem com o Eterno, não é? Então, o cego é outro tipo de cego que eu quero te mostrar aqui agora. É o cego que não admite objeção. É uma contestação ou qualquer refutação. É da forma que encontram os nossos irmãos. Não eles vivem debaixo da cobertura de uma denominação falida, em total decadência. Assim, ó, a decadência está assim, em queda livre. Em queda livre. Não aceitam nenhuma refutação, nenhuma contestação. É o cego que não admite a objeção e nem julgamento na vida dele. Ele acha que sempre ele fez certo e vai continuar certo. Geralmente esse é o religioso, né? Ele possui uma submissão cega, mas a quem? A ele mesmo. Por isso que o sumo sacerdote primeiro sacrificava por ele mesmo. Então ele engana a si próprio. Ele passa para outras pessoas uma falsa impressão. Para quê? Para ele mesmo e para os outros. Uma falsa impressão. Ele não é aquilo. Ele faz todos os ritos, mas o seu coração não é verdadeiro. Né? Sua aparência espiritual é de uma pessoa que fez adesão com Adonai, que está completamente unido assim a Adonai, ó, completamente grudado, mas não é nada. Isso, irmãos, é o cego que não aceita objeção, ele vive sobre equívoco. A sua vida é um equívoco, é uma confusão, pois passa a fingir para ele mesmo. Para ele mesmo. Isso é impureza. Impureza. Total impureza. Mateus 13, no versículo 15, fala sobre isso. Mateus 13, versículo 15. Olha só. Você e eu temos que sempre lembrar que nós temos que sacrificar por nós mesmos. Porque em Yeshua nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Olha o que diz Yeshua: pois o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, são surdos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e retorne e eu os cure. É isso que Yeshua fala. Eles retornem e eu os cure. Veja bem. Então, o profeta Jeremias, ele exorta Israel por causa dessa impureza, irmãos. Por causa dessa questão de não julgar a si mesmo. E de não aceitar nenhuma objeção, nem julgamento. Porque nós precisamos ser julgados por Elohim. Tem pecados graves, mas tem aqueles outros que ele vai levando com pouco fogo até chegar o momento, mas ele vai nos julgar das nossas impurezas, para que nós possamos estar diante dele, em total unidade com ele, em total harmonia com ele. É isso que é Kedushim. É isso que é Kedushim, não é? O profeta Jeremias acusa Israel demais para isso, mas eu quero te levar, é a parábola da ovelha perdida. Ela ilustra bem a ideia do retorno, em que no hebraico exprime arrependimento ou penitência, que é a techuvá, né? Por causa da contaminação. Por que ele te chama a sacrificar por você mesmo e ao arrependimento? Por causa da contaminação. Por isso que ele te chama. Vai lá para você ver. Mateus 18, aí mesmo onde você está. O versículo. Por quê? Porque ele quer que você, em adesão a ele, em junção com ele, em unidade, adesão, para você entender adesão, você vai entender uma casca de uma árvore colada nela. Tenta arrancar aquela casca daquela árvore. Você vai ter que fazer bastante, porque ela aderiu completamente ao tronco daquela árvore. Isso é adesão a Elohim.
mas você vive uma adesão que você imagina, não é. Não é isso. Então, Yeshua fala aqui no capítulo 18, olha para você ver, o versículo 11, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, ele não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se desgarrou? Por quê? Justiça para todos é a Parashá Kedoshim. E sacralidade para todos. Então, e se acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram, que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do Pai que está nos céus que um desses pequeninos se percam. Mas eu quero te levar em Lucas, que é mais explicativa a palavra em Lucas, e depois eu volto aqui em Mateus. Veja aqui em Lucas, capítulo 15 de Lucas, versículo 3 a 7. Para você entender que é justiça para todos e que eu não posso viver uma vida de uma fantasia, de uma confusão, de uma cegueira, que não aceita nenhuma objeção e nenhum julgamento na própria vida. Isso é confusão, é equívoco. Quando eu não aceito, eu nasci batista, vou morrer batista. Coitado, vai morrer batista mesmo. Eu nasci batista, tenho que me tornar um servo. Amém. Ninguém, por ter o nome de uma congregação judaica, messiânica, Rehovot, vai ser reconhecido no céu. Você vai ser reconhecido no céu por servir a Elohim e ao povo. Olha o capítulo 15 do versículo 3. Então Yeshua lhes propôs esta parábola. Olha como magistralmente Lucas fala. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos, vizinhos, e lhes diz, alegrai-vos comigo. Achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Volta a Mateus 18. Você entendeu aí como Yeshua, como Lucas fala de uma forma maravilhosa? Olha aí. Não é verdade? Olha Mateus 18, versículo 14 comigo. Nós podemos perceber aqui que todos se esqueceram qual é a conversa inicial de Mateus 18. Porque ele diz, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Mas vai lá no versículo 1 para você ver. Olha a parte B do versículo. Quem é o maior no reino dos céus? Era essa conversa. Era essa conversa. Era aquela cegueira que não aceita objeção e nem julgamento. Quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? É isso que começa. A questão vale para nós uma reflexão. Por quê? A respeito dos pequenos e dos humildes. Por quê? O que inspira o engano é o orgulho. Aí o orgulho te faz esquecer os pequenos e os humildes. Ou o desejo interesseiro faz esquecer. Aí você quer ser grande, não é? Então, a tendência aqui é você ter o hábito, não de ter uma adesão. A tendência aqui não é uma adesão, é o adesismo. O que é o adesismo? Não é uma adesão a Adonai, é o adesismo. Eu aproveito e crio situações vantajosas para mim mesmo. O religioso, ele não tem uma adesão, uma junção. Ele não é colado em Elohim igual a casca da árvore é colada no tronco da árvore. Não. Ele tira vantagem de tudo, como ali, ó. O assunto inicial vale uma reflexão para nós. Quem é o maior? A vontade do Pai é que ninguém se perca. Então, quando eu me encho de orgulho, eu me engano. Porque eu deixo de olhar para o pequeno e para o humilde. Então, é tempo de nós corrigirmos em nós essa situação de enganarmos a nós mesmos.
aqueles pastores que Ezequiel diz lá no capítulo 34 de Ezequiel, acho que é 34, que ele fala que apacentam a si mesmos. Eles não têm adesão com Adonai. Eles têm adesismo, né? Então, o Código de Santidade, ele vai prever o dever de corrigirmos os outros. Vai lá para você ver, no capítulo 19 do Código de Santidade. Você tem o dever de ensinar ao outro. Fala, meu bem. Fala no microfone ali, gente, para o que está em casa ouvir. A doutrina romana, ela foi arraizando nos padres, e os padres eles foram criando teologias, e toda teologia criada fora do fundamento da Torá, ela tem a tendência de caminhar para o erro. Sim. E hoje nós vivemos num século que a teologia ela sempre é criada. Ela é sempre criada como a capacidade do homem de criar, a capacidade que Deus deu ao homem para criar. A teologia é criada e muitas vezes estão criando estão criando teologias ainda errado no nosso século XXI. Graças a Deus que seus olhos estão sendo abertos, meu filho. Seus ouvidos estão sendo desentupidos pelo Espírito Santo. E esses pastores, esses líderes, eles acabam caindo... Não estamos menosprezando ninguém, hein? Não. Eles acabam caindo no seu próprio erro, e assim, desprezando a Torá através da negligência. Exatamente, porque o Código de Santidade vai exigir julgamento na nossa vida. Vai exigir que sejamos julgados, mas eu não aceito. Eu sou cego a esse respeito, eu não aceito isso. Porque eu me ponho num patamar acima, que eu atingi uma santidade, e eu estou sendo equivocado aí com essa questão totalmente. Totalmente, não é? Então, você vai ver que Paulo fala que se alguém pensa... deixa eu terminar aqui, versículo 17, né? Aonde que eu falei? Levítico 19, o 15, que o Código de Santidade prevê que nós devemos corrigir uns aos outros, né? Versículo 17, ó. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás ao teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Porque quando você não ensina e você não repreende perfeitamente, você leva o pecado do seu irmão porque você concorda com ele. Então, a Bíblia diz, leva-o diante de 2 ou 3 testemunhas. Conversa com ele. Essa posição não é correta. Se ele não aceitar, traga aos anciãos da congregação. Isso é o que diz lá Yeshua no Novo Testamento, né? Então, ele vai, porque ele se recusa a julgar as suas próprias faltas. Então, ele vai reparar as suas próprias faltas. Ele vai trazer aquela consequência sobre ele mesmo e não sobre a congregação. Porque tem consequências, você compreende o que eu estou falando? Tem consequências que se nós não... Paulo diz, a Ritona leu um texto maravilhoso hoje de manhã. Muitos entre vós que dormem, que estão doentes e que dormem, não é verdade? São fracos. Por quê? Porque não foi chamado, não foi corrigido, não foi mostrado para ele. Então, porque se ele refutar, se ele não aceitar isso aí, a congregação não leva o peso daquele problema, daquele irmão. Entendeu? Você vê, nós temos uma situação de engano, muito clara, que eu não vou levar vocês para além, porque nós já estamos no fim. É a questão de Joabe. Paulo diz assim, escrevendo aos Gálatas, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É um equívoco. Nós não somos nada. Nós dependemos uns dos outros. Estamos cansados de dizer isso aqui. Não é verdade? Então, Joabe, ele achou que ele poderia convencer o rei Davi. Lá no 2 Samuel, no capítulo 14, ele vai pegar uma mulher tecoíta, enfeitar, essa mulher vai se vestir
para enganar Davi, o rei Davi, e colocar na boca do rei Davi palavras a favor de Absalão. Absalão é o filho de Davi que não foi disciplinado. Davi não teve a sabedoria de disciplinar seu filho. Ele mata seu irmão Aminon. Ele foge então para fora de Jerusalém, na casa do avô, e fica refugiado lá muito tempo. Então Joabe quer trazer Absalão de volta ao convívio do palácio, ao convívio com o pai, porque Joabe ali age totalmente na carne. Ele toma aquela mulher tecoíta para ir conversar e contar uma história para o rei Davi. O rei Davi foi ouvindo aquela mulher, mas chegou um momento da conversa que ele descobre que foi Joabe que colocou na boca daquela mulher aquelas palavras de engano. Joabe tentou resolver uma questão com outra questão errada, com um engano. Ele confiou nele mesmo. Nós não resolvemos nada assim. Nós não resolvemos nada dessa forma. A Bíblia tem detalhes e o código de santidade para que nós andemos em santidade. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês o versículo 17, que nós precisamos, é o que diz 1 Coríntios 5, não é? Que havia irmão em pecado no meio da congregação, né? Pois nós não podemos, ali Joabe colocou todo Israel em perigo. Porque Davi depois, ele se distraiu. Ele manda vir Absalão. Absalão, seu filho, se torna o seu inimigo, é terrível. Faz um levante, uma rebelião para tomar o trono de Israel. Põe Davi para fora. Você conhece muito bem todos os textos, para fora de Jerusalém, uma guerra civil a se estabelecer por causa desse engano de Absalão, de Joabe. Então, é uma ação na carne, é uma ação você tentando achar que você é alguma coisa. Se você pensa que você é alguma coisa, não sendo nada, você engana-se a si mesmo. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. A Torá, dentro do Código de Santidade, manda que nós venhamos a exortar, a repreender, a chamar a atenção para que a congregação ande em unidade e não tenha problemas entre nós, não sejamos devedores perante Elohim. Se a pessoa recusa, se ela recusa a reparar a sua falta, a congregação não leva o peso sobre ela. Que o Eterno nos abençoe. No final dessa Parashá Harimot, que é Doshim, para que o nome dele seja exaltado e glorificado para sempre. Pai, nós queremos te agradecer muito, porque nós somos uns privilegiados. Nós não temos palavras de gratidão para te louvar, pela tua grandeza, pelo teu poder e pela tua bondade. Abençoe a cada um de nós nessa nova semana que iniciamos. Dá-nos saúde e força para ensinarmos, para trabalharmos, para fazer o nosso trabalho secular, para fazer a tua obra, para ajudarmos ao humilde e ao necessitado, ó Eterno, em todo o tempo. Dá-nos graça, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, nosso Messias.